Fala galera ligada no podcast Bom Dia Tricolor, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um programa e no episódio de hoje a gente vai falar, é claro, sobre o empate entre São Paulo e Ituano, de 0-0, na segunda rodada do Campeonato Paulista de 2022. Mais um jogo melancólico para o torcedor, porque o São Paulo não consegue uma vitória, não consegue nem marcar um gol. Mas a gente vai falar sobre tudo nesse jogo que teve vários elementos, né? Jogadores diferentes que entraram em campo em relação ao primeiro jogo. Também ali o Jandrei no gol, que fez defesa em pênalti. Então, vamos passar por todos esses detalhes e também depois falar sobre a entrevista coletiva do Rogério Ceni após a partida. Bom, galera, o São Paulo começou até que jogando bem, na minha opinião. Uma pressão inicial ali, ele quase fez o gol, teve algumas boas chances. Eu lembro de uma com o Nicão, que foi bem clara, e ele acabou chutando no meio do gol, o goleiro do Ituano defendeu. Mas parece que aos poucos o São Paulo foi perdendo o ímpeto, a força ofensiva, e também parece que foi ficando cada vez mais previsível o ataque do tricolor. Porque nesse esquema tático o Rogério coloca os pontas bem abertos dos lados para receberem passes longos. E aí toda hora era alguém ali da defesa do São Paulo, ou seja, Diego, Costa e Miranda, que tentavam lançar para os pontas. E ao longo da partida começou a ficar muito óbvio, o São Paulo ficou muito manjada, né, a jogada, e aí o Ituano conseguiu bloquear esse tipo de jogada. Então acabou que parece que esse vício de jogar a bola como a única jogada, jogar a bola para os pontas cruzarem a bola para a área, acabou fazendo com que o São Paulo não tivesse uma movimentação muito boa e uma troca de passes, e aí facilitou para a defesa do time do Ituano. Então eu acho que de maneira geral o São Paulo não jogou bem na partida. No comecinho acho que foi o melhor momento. Aí depois parece que o São Paulo se assustou um pouco, porque tiveram alguns lances de bobeira ali da defesa. Primeiro um lance que o juiz marcou pênalti, que para mim não foi pênalti, porque o jogador do Ituano chuta a bola e o Gabriel Sara, um dos braços do Gabriel Sara está fechado, o outro está aberto. E nitidamente no replay, a bola bate no braço que está fechado, não no que está aberto. Se tivesse batido no que está aberto, tudo bem, é a regra e tal. Mas bateu no braço que estava fechado. E o Sandro, que estava na central do apito, ele nem para olhar direito o lance e perceber isso. Ele falou, não, foi pênalti mesmo, não sei o quê. A gente sabe que o Sandrão não gosta muito do São Paulo, né? Mas, tirando isso, pelo menos o Jandrei defendeu a cobrança de pênalti, evitando assim o que poderia ser a derrota do São Paulo na partida. Mas a impressão que deu é que depois desse lance que teve o pênalti, né? E depois teve um outro lance perigoso do Ituano no primeiro tempo, em que o Miranda quase perdeu a bola ali, aliás, ele perdeu a bola e fez a falta no atacante ali do Ituano, na entrada da área, quase na área. Deu a impressão que o São Paulo ali também se assustou um pouco e perdeu um pouco da confiança que tinha para tentar marcar o seu gol. No segundo tempo, o Rogério até fez várias mudanças no time, na tentativa de mexer mesmo e ver se acontecia alguma coisa. Entraram inclusive garotos, né? O Pablo, também o Caio, o atacante, mas nada foi suficiente para que o São Paulo realmente conseguisse criar chances claras. Foram pouquíssimas chances do tricolor no jogo, e se você for contar chances claras mesmo, o Ituano teve basicamente o mesmo número de chances que o São Paulo, porque ele ainda também, nas poucas vezes que chegou, também levou certo perigo. E o São Paulo não finalizou muito a gol de maneira perigosa, apesar de ter tido muito mais posse de bola. Então esse é um problema que o Rogério tem que solucionar nesse time do São Paulo. E assim, bate uma melancolia, né? Porque você fala, pô, não é possível, né? Rogério Ceni teve uma pré-temporada inteira para trabalhar e parece que o time não consegue fazer nada direito no ataque, né? Não é uma questão assim, beleza, não deu certo, mas a gente viu mais ou menos como que o time vai jogar. Assim, tá muito previsível, muito simples o ataque do São Paulo, não tem variação, não tem uma jogada bem feitinha. Mas eu sei lá, eu quero acreditar que o time não esteja conseguindo colocar em prática aquilo que o Rogério tem trabalhado, porque não é possível ter passado toda uma pré-temporada aí, claro que não foi uma pré-temporada completa, mas não é possível eles terem passado 2 semanas treinando e não terem conseguido, enfim, sabe, evoluir nada na parte ofensiva. O time está muito inofensivo, né? E falando assim individualmente dos jogadores do São Paulo,
Acho que é mais interessante a gente destacar como é que foi o time em relação ao primeiro jogo, né? Porque nós tivemos algumas mudanças. Então, por exemplo, no gol, ao invés do Volpe, jogou o Jandrei. E o Jandrei foi muito bem, não só pelo pênalti defendido, mas também foi o jogador que mais me agradou no geral, assim, acho que foi o que mais aproveitou a oportunidade de maneiras gerais, porque ele também foi muito bem na questão saindo com os pés. Para ser sincero, assim, a primeira bola que ele foi tentar, que ele foi repor, né, foi um cruzamento, ele pegou a bola com a mão e foi fazer um lançamento com o pé. Nessa primeira tentativa ele errou o passe, mas depois disso ele atuou com muita segurança, cabeça erguida, muito confiante ali para conseguir sair jogando com os pés. E eu achei que foi muito bem nesse sentido. E na parte de defender mesmo a bola com as mãos, não tenho que reclamar porque o cara pegou um pênalti. Não foi tão exigido, né? Isso é verdade. E teve um lance que foi um chute de fora da área que ele parecia que ia tentar agarrar a bola, acabou espalmando para escanteio. Mas fato é que, de maneira geral, ele foi bem. E eu acho que o Volpe tem que ficar esperto, porque o Rogério gosta de jogadores que jogam bem com os pés. Então não me surpreenderia se o Jandrei passasse a ser mais utilizado e não como não foi assim, eu acho que não foi uma tentativa pontual só para dar rodagem. Acho que ele vai acabar sendo utilizado mais vezes pelo Rogério ao longo da temporada, se continuar bem assim. Na linha de 4 do São Paulo atrás atuaram o Rafinha, Diego, Miranda e Wellington como titulares. Depois entrou o Reinaldo no lugar do Wellington. Mas ali na linha de trás eu achei que o Diego melhorou em relação ao primeiro jogo dele e o Miranda foi mal. Não sei se por conta da falta de ritmo de jogo, mas ele perdeu aquela bola que poderia ter saído um gol ou ele poderia ter sido expulso se o juiz fosse um pouco mais rigoroso. Os laterais, eu achei que o Rafinha foi mais ou menos, Rafinha não tem me convencido muito, e o Wellington fez ali mais ou menos o papel dele, mas também não foi nada demais. E quando entrou o Reinaldo também não foi muito melhor do que o Wellington. No meio de campo, eu acho que a questão que mais faltou para o São Paulo nesse jogo, porque parecia que tinham duas linhas o time do São Paulo, a linha de defesa e a linha de ataque. Não tinha o meio de campo exatamente. E as linhas estavam muito distantes uma da outra, né? Então, com isso, eu acho que esse foi um dos problemas do São Paulo, né? Não foi muito compacto o time e por isso os jogadores não conseguiam tabelar tal. E eu não gosto muito desse esquema, assim, né? Com pouca gente no meio de campo. Porque aí acabou, quem que estava no meio de campo? Era o Patrick, o Gabriel Sara e o Nestor como titulares. O Patrick e o Sara se mandavam toda hora para ataque e aí ficava só o Nestor para armar, né? Só o Nestor lá atrás e distante da outra linha, né? Da linha ali de atacantes. E, bom, achei que o Gabriel Sara foi um dos que mais tentou fazer alguma coisa de diferente. Normalmente passa por ele a bola quando o São Paulo consegue criar alguma coisa. O Patrick foi mais ou menos, ele não foi tão bem quanto na primeira partida. E o Nestor tentou ali, mas ele estava isolado, como eu disse para vocês. E no ataque, né, o time titular que entrou em campo foram Alisson, Rigoni e, pelo outro lado, o Nicão. Então o Nicão jogou aberto do lado que ele já tinha jogado, o Alisson jogou aberto pela esquerda, diferentemente do primeiro jogo que ele atuou como meio de campo, e o Rigoni atuou improvisado ali de centroavante. Bom, eu acho que assim, o Alisson até que foi bem, para mim de novo foi um dos melhores, uma das poucas chances que o São Paulo teve de gol, mas os dois chutes mais perigosos foram dos pés do Alisson, que saíram esses arremates. O Nicão, mais ou menos, de vez em quando fazia uma jogada ou outra interessante, mas pareceu meio perdido ali em campo. E o Rigoni, eu acho que assim, o Rigoni como centroavante, num esquema com 3 atacantes, não é a dele, sabe? Ele até tentou, mas ele perdia muitas bolas ali. Eu acho que ele funciona melhor tendo mais espaço para correr, né? Seja no contra-ataque ou um pouco mais aberto, para ele pelo menos ter o espaço na lateral para driblar, fazer um cruzamento bom. Enfim, acho um desperdício, acho meio inútil colocar o Rigoni ali no meio. E aí depois entraram outros jogadores, né? Por exemplo, entrou o Caleri, ele entrou bem, mas também não conseguiu marcar o gol, que era o mais importante. Entrou também o Éder no finalzinho do jogo. O Éder até tentou, correu, mas também o problema do São Paulo foi mais coletivo do que individual, né?
as individualidades ficaram prejudicadas por conta dessa bagunça que ficou o time. Inclusive, assim, o Caio também tentou um drible ou outro, não foi mal. E o Pablo Maia chegou, deu 1 ou 2 passes laterais, mas já entrou muito numa fria também no final do jogo, não tinha muito o que ser feito. Então, de maneira geral, ninguém se destacou muito positivamente. Acho que o melhor em campo pelo lado do São Paulo foi o Jandrei, pelo fato de ter defendido o gol e evitado a derrota do São Paulo. E eu acho que falta muito para esse time. O Rogério Ceni tem que trabalhar bastante a parte ofensiva, senão esse time não vai conseguir brigar por nada ao longo da temporada. Bom, pessoal, vamos falar agora como é que foi a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni depois do empate em 0-0 contra o Ituano. Bom, no começo perguntaram para ele sobre o Jandrei, né? Como é que vai ser, se o Jandrei vai ter oportunidades e tal. O Rogério disse que o Jandrei fez um bom jogo, pegou pênalti e tal, e ele deve ter mais oportunidades. Mas aí ele complementou dizendo que no próximo jogo devo utilizar o Volpi, deixando a entender que ele vai fazer um rodízio, pelo menos nesse início, né? Cada hora um goleiro ali atuando na meta do São Paulo. Depois perguntaram sobre o excesso de cruzamentos do São Paulo no jogo, já que o tricolor cruzou 38 vezes a bola para a área. Rogério disse que isso não era a opção principal, que não foi algo que ele disse que era para o time fazer, muitos cruzamentos, tanto que ele não escalou um 9 de referência, né? No caso, jogou o Rigoni ali no meio. E ele falou que isso acabou acontecendo, né? Que quando vai acabando o jogo, o time se desespera e faz muitos cruzamentos, mas não estava nos planos iniciais dele para a partida, não foi uma diretriz passada pelo Rogério. O Rogério também foi perguntado sobre a queda de produção do Rigoni, já que ele jogava muito bem na era do Crespo, e depois, quando o Rogério chegou, ele caiu. E aí o Rogério disse que concorda que ele é um jogador tecnicamente diferenciado e que ele está tentando encontrar o melhor lugar para o Rigoni atuar, né? Onde ele se sinta mais à vontade dentro de campo. E daí perguntaram para o Rogério, você viu alguma diferença, alguma evolução do primeiro para o segundo jogo? E o Rogério respondeu, disse que o São Paulo controlou bem o jogo, mas não conseguiu criar. Disse que precisamos encontrar mais soluções para defesas fechadas, como essa do Ituano ou como foi a do Guarani. Na sequência, perguntaram para ele sobre a frustração do torcedor, já que o São Paulo saiu vaiado de campo. Ele disse que é normal o torcedor se frustrar, que isso é uma coisa que, na verdade, vem acumulado de uma década pela ausência de títulos importantes do São Paulo, mas ele disse que concorda, disse que não tem como o torcedor sair feliz, porque não teve motivo para isso hoje. Ele disse que ele mesmo, Rogério, também saiu insatisfeito da partida. E a última pergunta foi em relação ao Nicão. O repórter disse que o Nicão ele funcionava bem no Atlético Paranaense porque ele tinha espaço para jogar no contra-ataque e também porque ele cortava para dentro para finalizar. E no São Paulo ele está mais preso pelo lado do campo. E aí perguntou como é que o Rogério quer adaptar o Nicão para esse esquema de jogo do São Paulo. Aí o Rogério falou que a principal diferença entre o São Paulo e o Atlético Paranaense é que lá eles têm 3 meses de pré-temporada. E isso faz uma diferença física, né? Ele disse que o Nicão não está na sua plenitude física, que ele treinou poucos dias aqui, não teve tanto tempo de pré-temporada. Mas ele complementou dizendo que ele dá sim a liberdade para o Nicão cortar para dentro e finalizar. Bom, galera, a situação de tabela do São Paulo no Paulistão é a seguinte, ele está no grupo B, né? Em primeiro está o São Bernardo com 4 pontos, em segundo a Ferroviária também com 4 pontos, daí vem o São Paulo com 1 ponto e em quarto lugar está o Novo Horizontino que ainda não pontuou. Então o São Paulo precisa começar a se mexer para conseguir brigar aí pela primeira colocação do grupo. Lembrando então que a próxima partida do São Paulo é pelo próprio Paulistão, na próxima quinta-feira, dia 3 de fevereiro, no Nabi Chedid, contra o Bragantino, né? O jogo lá em Bragança Paulista. Então, jogo complicado contra o Red Bull Bragantino. É verdade que o Bragantino não começou bem o Campeonato Paulista, né? Na primeira rodada ele foi derrotado pelo Mirassol, mas vejamos se o time do Energético vai dar trabalho para o São Paulo e vamos ver se o São Paulo dá uma melhorada, né? Porque do jeito que tá bem ruim.
Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje. Muito obrigado por escutarem. Não se esqueçam de se inscrever no Bom Dia Tricolor aí no Instagram, @BomDiaTricolor. E também onde você estiver escutando, seja no canal do YouTube ou no seu agregador de podcast. Nós vamos ficando por aqui, mas é claro que vai ter novidades até esse jogo contra o Bragantino, e aí a gente fala como é que foi essa partida. Esperamos que nessa semana, agora com um pouquinho mais de tempo, né, entre o domingo e a quinta-feira, o São Paulo consiga treinar um pouco melhor e melhorar esse ataque, né, que está deixando muito a desejar por enquanto. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.